Segunda semana, parte 3. A gente tem um textinho bom para ler aqui, ó. Do jeito que vocês gostam, bem grande. Então vamos lá. Unidades temáticas. Organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Objeto de conhecimento. A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus. Conflitos e dominação e conciliação. Então a gente vai falar o quê? Sobre a organização política dos indígenas e europeus. Então, como que funcionava essa relação entre os europeus que estavam tentando conquistar as terras, né, dos indígenas, tomar as terras dos indígenas, e como que funcionou também o processo de escravização dos indígenas e tudo mais. E quando os portugueses, os espanhóis chegaram aqui à América, eles encontraram um bando de índio peladão lá na praia. E aí, o que eles fizeram com os índios? Escravizaram tudo. Por que eles escravizaram? Porque eles queriam retirar o quê? No começo? O pau-brasil. O pau-brasil. Depois que eles encontraram o ouro, daí eles já trouxeram os escravos da África, tá? Então foram poucos os indígenas que trabalhavam nas minas de ouro. Eram mais os escravos trazidos lá da África. Habilidades. Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias. Identificar as formas de resistência, com destaque para a ação dos distintos grupos indígenas que povoavam Minas Gerais e Brasil. Então, o que são essas formas de resistência? A mesma coisa se você for pensar. Se eu fosse um escravo na época, e obviamente eu não gostaria de ser um escravo, como que eu poderia resistir à escravidão? Tinha várias formas. Você poderia fugir, você poderia, por exemplo, tacar fogo em tudo, você poderia suicidar, querendo ou não, era uma forma de você resistir à escravidão. Você poderia matar o dono seu, que é o dono lá dos escravos, né? Você poderia matar ele. Então tinham várias formas de você resistir à escravidão. E tinha outras formas também que eram mais sutis, né? Por exemplo, você podia sabotar alguma máquina. O que é sabotar? Você quebrar uma máquina, por exemplo, moicana, quebrar as ferramentas de trabalho, tipo enxada, picareta, essas coisas. Falar, quebrou, tava trabalhando, quebrou. É óbvio que você ia apanhar pra caramba, mas você quebrou a ferramenta sua e ia ter que arrumar outra. Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, os negros, eles tinham a religião deles que eles trouxeram da África. Só que os portugueses não deixavam eles celebrar a religião deles. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram os orixás, né, que são os santos da religião deles, nos santos católicos. Então, se você for ver bem, isso a gente tem um nominho disso aí, ó, de enganar as pessoas através da religião. Chama sincretismo religioso. Professor, o que é sincretismo religioso? Vou mostrar uma imagenzinha, vocês vão entender. Ó. Santos católicos candomblé. Vamos lá. Essa imagem está pequena. Tinha uma imagem que era mais fácil de vocês verem. Deixa eu ver aqui. Orixás e suas referências. Aqui não tem. Poxa, eu tinha uma imagenzinha que falava, quer ver? Aqui, ó. Tem uma tabelinha aqui, ó. Alguns santos dessa tabelinha, com certeza vocês sabem quem são, né? Pelo amor de Deus também, né? Vocês devem ser católicos, a maioria, pelo menos. Então, lá. Aqui é o orixá, aqui é o santo católico, ó. Oxalá, Jesus Cristo. Acho que todo mundo sabe quem que é Jesus Cristo, né? Sim. Oxóssi, São Sebastião. São Sebastião é aquele santo que tem as flechas fincadas no corpo. Já viram esse santo? Então, São Sebastião? Esse aqui, ó. São Sebastião. Já viram sim, ó. Nunca viram esse santo aqui?
Não, São Sebastião? não. São Sebastião ele morreu flechado. Ó. Então todas as representações dele, ó, ele com as flechinhas no corpo, ó. Aí a estátua dele, ó. Nunca vi, não. Ele amarrado com as flechas no corpo. Então aqui, ó, Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. Logum AD, Santo Expedito. Santo Expedito é aquele que tem um corvo, assim, ó, ele tá pisando num corvo. Ogum, Aham. São Jorge. São Jorge vocês sabem quem que é, né? Sim. Então, é Ogum. Então aqui tá o orixá, aqui tá o santo católico. O que que isso quer dizer? Era uma forma de resistir. Porque o escravo, ele não podia rezar para Ogum, mas para São Jorge ele podia. Ele não podia rezar para Xangô, mas para São João Batista ele podia. Entenderam? O Xumaré não podia, mas São Bartolomeu podia. O Saim São não podia, Bartolomeu. São Roque podia. Então o que acontece? Era uma forma que o escravo tinha de ainda celebrar a sua religião. Só que daí eles usavam os santos de quem? Dos católicos, que eram os portugueses. Entenderam? É assim que eles faziam. Então isso era uma forma de resistir também, né? Porque você está preservando a sua religião. Você está resistindo com a sua religião. Então isso a gente chama de sincretismo religioso. Professor, precisa decorar? Não. Mas é bom vocês saberem o que que é. É igual o povo sai aí falando assim, ah, isso é macumba. Vocês sabem o que que é macumba? Sei. É O que que é uma macumba? religião. Não, não é uma Ah, religião. dança? Não. Macumba é Então. macumba é um instrumento musical. É tipo um reco-reco. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma macumba. Oxi. Isso aqui é uma macumba. Isso aqui tudo é macumba. Olha lá. Ué, mas o nome disso é reco-reco. Então, Acho que é reco-reco. depois, beleza, virou reco-reco, mas esse instrumento é originário da África. Isso é uma macumba. Os escravos usavam eles? Aham, usava. O samba do Brasil, ele vem dos instrumentos africanos. O bumbo, o pandeiro, o reco-reco, são todos instrumentos africanos. Aqui, por exemplo, ó, não é uma macumba. Isso aqui chama oferenda. É diferente. Ah, Oferenda então se você for parar é pra pensar em macumba, isso ela é aqui, ó. meio racista. É, tem umas oferendas que é feia, né? Tem um frango morto aí, ó. Aí, ó. Tem umas oferendas que é bem feia, mas tem umas oferendas que são bonitas, ó. O que acontece é o seguinte: os orixás, eles são divindades festivas, né? Não é igual um santo católico. E eles gostam de comida. É por isso que o pessoal oferta comida para os orixás. Todo mundo Pinga, gosta. cachaça, Então, cigarro. então o povo chamava de macumba porque achava estranho. É que macumba é uma palavra assim meio pejorativa, né? Sim. É uma palavra assim que hoje em dia, por exemplo, a galera fala assim, chuta que é macumba. Por que eles falam isso? Porque eles acham estranho macumba. É porque é uma coisa ruim, né? Ou não? Sim. É uma coisa ruim. Só que acontece, por que é uma coisa ruim? Porque é uma coisa de escravo. Tudo que era de escravo era ruim. A dança, a capoeira, o culto aos deuses deles, tudo para os portugueses era ruim. E a gente acabou absorvendo isso. E falando que era até coisa de demônio, mas não tem nada a ver com demônio. É a religião deles. Entendeu? Assim como os índios tinham as divindades deles, Sim. os índios, as divindades deles eram ligadas à natureza, né? Porque eles viviam na onde? Na natureza. Na floresta. Você vai cultuar quem? Zeus? Não tem como, né? Então o que acontece? A divindade para eles era o rio, um pássaro, uma árvore, a lua, o sol, a nuvem, entendeu? Então, por exemplo, Os tinha lá. deuses eram Se os você elementos? for. Desculpa, não entendi. Os deuses dele eram os elementos? É, os elementos da natureza. Tudo que você encontra na natureza. O alimento, às vezes, muitas vezes era um deus. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês fossem uma tribo indígena, que elemento da natureza vocês iam ligar à chuva? Por exemplo, um deus da chuva. Água.
a água ou uma nuvem, entendeu? É um deus da floresta, pode ser uma árvore, pode ser um bicho, uma onça, alguma coisa assim, entendeu? Então esse vai ser um deus. Tanto é que outras culturas, eles adotavam os deuses em forma de animais. Por exemplo, os egípcios, quer ver, ó? Só ele só. Olha os deuses egípcios, ó. Aí, ó. São animais, ó. Tá vendo? Ô, A maior parte professor, deles são animais. Jacaré, tem aqui um ô, professor. pássaro, tem cadê o chacal aqui, ó? Anubis. Aí tinha alguns que tinham forma de humano, ó. O Amon, o Ptah e Osíris. Alguns tinham forma de humano. Alguns eram até enfaixados, igual múmia. Os dois aqui, ó, Osíris e Ptah. Ô, professor, Eu, é, Zeus era o deus do... do trovão, ele era o deus supremo do Olimpo, né? E Thor? Thor é o deus da mitologia nórdica, né? Quer ver, ó? Aqui, ó. Você tem os três deuses mais importantes da mitologia nórdica, que é o Loki, Odin, que é o pai de todos os deuses. O Odin é a referência de Zeus, tá? Na mitologia nórdica. E tem a Frigg, ou a Freya. Aqui tem todos os deuses, ó. Odin, Thor, Balde, Tyr, Brage. Tem vários deuses, ó. Ur. Tanto é que os dias da semana em inglês são referência aos deuses nórdicos. Por exemplo, Friday é o dia da deusa Frida. Thursday é o dia do deus Thor. Professor, Entendeu? mas isso aí é de semana em inglês, né? Isso é inglês, porque a mitologia nórdica é no norte da Europa. É onde surgiram a cultura inglesa. A Inglaterra. A Inglaterra. Isso Aí, mesmo. aí no português fala terça. Terça-feira. Isso, porque a origem da língua nossa é a do latim, que nasceu onde? Ali na Itália. Você conhece Medusa? Por exemplo, o italiano, o francês, o espanhol e o português são línguas que se parecem entre si, porque elas têm a mesma origem, que é o latim. Entendeu? Agora, já a língua inglesa, a alemã e a holandesa derivam desses povos que eram do norte. Do norte. Aqui, ó, os deusezinhos aqui, ó. Dá pra até fazer uma camiseta, ó. Odin, Frigg, né? Thor, Loki, Tyr, Heimdall, Baldur, Brage, Idun. Olha lá, tem vários deuses aqui, ó. Freya. Tá vendo? Os deuses. Odin não tinha um olho. E ele é representado com dois corvos. Os corvos que, que viam tudo no mundo. Ele sabia tudo do mundo por causa desses dois pássaros, né? Que ele é representado. O Thor é o deus do trovão na mitologia nórdica. Só que o pai de todos os deuses é Odin. É como uma representação de Zeus, né? Na mitologia. Na Ô, mitologia professor, egípcia é Osíris, eu acho. Osíris? Não, é. Esqueci o nome. Depois eu lembro. Pode falar se tem alguma pergunta? Ou tá de boa? Então vamos embora. Organização das Sociedades Americanas à época da conquista. Então aqui são os conteúdos relacionados, né? O que a gente pode falar também, ó. O encontro entre dois mundos, relações e conflitos culturais, primeiras formas de exploração e organização do trabalho aqui na América, consequências das conquistas para os povos nativos, as diferentes formas de resistência dos colonizados, os impactos para os indígenas da dominação portuguesa no território hoje que forma o Brasil. Então, você não precisa nem pensar muito, né? Tinha, sei lá, acho que 3 milhões ou 5 milhões de indígenas no Brasil quando os portugueses chegaram. Hoje em dia não deve ter nem 1 milhão. Então, o que os portugueses fizeram com os indígenas? Mataram. Mataram, escravizaram, humilharam. Então, eram povos que já existiam aqui antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis,
e que foram usados como ferramenta de extração de madeira, de ouro, de pedras preciosas. Então eles matavam os índios, estupravam as mulheres, matavam as crianças. Então eles foram totalmente, como eu posso falar, dominadores mesmo, né? Então eles vieram aqui para causar o terror mesmo e para extrair as riquezas, né? Que eles encontravam de acordo com as épocas, né? O ouro mesmo eles só foram encontrar por volta do ano 1700. Então quando eles descobriram o Brasil até encontrar ouro, passou 200 anos. Entenderam? Eles nem sabiam que tinha ouro no Brasil. Eles só foram encontrar 200 anos depois, na região que vocês moram hoje, né? Que é em Monsenhor, Mariana, Ouro Preto, Sabará, Tiradentes, nessa região aí. Então, lá, escravização e formas de resistência na América Portuguesa. Caro estudante, nessa semana você irá aprender sobre a escravização na América Portuguesa e as formas de resistência. Você deverá ser capaz de identificar essas formas de resistência e analisar a forma como os escravizados eram tratados. Não é difícil você pensar, né? Como que um escravizado era tratado, né? Então, você imagina que a vida de um escravo não seja uma lá das vidas mais fáceis, né? Muito pelo contrário. Então, a apresentação. O trabalho escravo no Brasil foi a principal mão de obra utilizada durante o período colonial e imperial brasileiro. Esse modelo de trabalho foi responsável por um comércio e o uso forçado de pessoas para trabalhos penosos. Penosos é trabalho assim que é difícil, tá? Aquele trabalho que cansa muito, aquele trabalho que às vezes você machuca, perigoso e tudo mais. Gerou um grande problema no Brasil, que até hoje afeta a vida de milhares de brasileiros. O racismo, pois os escravizados eram capturados na África e trazidos por comerciantes escravos. Então, uma coisa que a gente vê até hoje, todo mundo que é negro no país, ele é descendente de algum escravizado. Todo mundo. Uma coisa que eu não sei se vocês já perceberam, não sei até se algum de vocês aí é uma pessoa que se considera negra. Se você for ver o nome seus, vamos supor, eu sou negro. O meu nome é Jorge Lucas Almeida Prado. Eu não tenho nenhum nome que faz alusão à África. Nenhum nome. E você percebe isso nos seus colegas que são negros. Eles não têm nome de pessoas que vieram da África. Eles têm nome de pessoas que moravam no Brasil, de portugueses, espanhóis e tudo mais. Então eles têm lá, sei lá, de Paula, Almeida, Prado, Silva, sei lá, pegar aí, ó, a lista de chamadas suas aqui, ó. Gonçalves, você pegar aqui, ó, Silva de Abreu, dos Santos, Castro Ferreira, vocês são todos nomes europeus, tá, gente? A maior parte desses nomes que eu acabei de falar são trazidos da Europa. E muitas vezes a pessoa que eu estava falando aqui eu não sei se é o caso seus, tá? Eu só estou falando como exemplo, tá bom? Mas se os seus colegas, por exemplo, que eu falei que são negros, faz algum sentido eles terem esses nomes? E não ter o nome, por exemplo, do avô que veio da África, ou da bisavó, ou do tataravô que veio da África? Parece que não faz sentido, né? Porque os escravos, quando eles chegavam da África, eles perdiam até o nome deles. Eles não tinham nome. Eles eram chamados do porto onde eles vieram, por exemplo. Vamos supor que meu tataravô fosse escravo e ele veio de Moçambique. O nome dele, quando ele chegava no Brasil, era Moçambique. Só. Daí, quando ele era registrado por algum dono de escravo, ele dava um nome, normalmente, da família deles. Como se fosse marcar um território, né? Então, o cara chamava Moçambique, agora ele chama, sei lá, José Antônio Braga, que é o nome da minha família, por exemplo. Ou, no caso meu específico, Almeida. Então, o escravo passava a ter nome de europeu. Então, eles perdiam até a identidade deles, né? Se for ver. Identidade, não o documento, né? Mas a identidade de ter uma ligação com a África, né? A colonização do Brasil se inicia quando as nações europeias estão buscando acumular riqueza e defendem que qualquer produto poderia ser comercializado, e que incluía pessoas. Além do Brasil, os portugueses também colonizaram parte do litoral africano e utilizaram suas posses para fazer trocas comerciais. Essas trocas ocorriam da seguinte maneira:
Aqui no Brasil eram produzidos produtos como tabaco e aguardente, que é a famosa cachaça, que eram levados para a África e trocados por pessoas escravizadas. Vocês sabem por que a cachaça se chama aguardente? Porque arde a garganta. Não. Tem uma história nisso também. Vou explicar para vocês aqui, ó. Isso aí é para você explicar para os cachaceiros por que chama aguardente. Produção de açúcar. Polônia. Como é que eu acho alguma imagem aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa imagem vai dar para explicar certinho. Só que ela tá pequena, eu vou ampliar aqui só para vocês terem noção. Para você fazer açúcar, você já deve ter uma noção, né? Você tem que plantar cana, que é que chama cana de açúcar por causa Professor, disso. mas é qualquer cana. Tem várias espécies de cana, mas toda cana produz a garapa, né? A garapa é que você faz o açúcar. Mas tem algumas canas que são melhores para produzir o açúcar, tá? Dão mais caldo, né? Essas coisas assim. Mas tem vários tipos de cana. Tem algumas espécies de cana diferentes. Mas, teoricamente, qualquer tipo de cana você consegue fazer o açúcar, sim. Então, a primeira coisa que eles faziam, eles tiravam a cana, levavam para o engenho. No engenho, eles pegavam e tiravam o caldo da cana, né? Desse caldo da cana ia para os tachos. Tá vendo aqui, ó? O pessoal mexendo nos tachos. E vocês estão conseguindo ver o vapor aqui saindo? Aqui é o vaporzinho do tacho. Que no caso aí, é o vapor tipo que você está reduzindo o caldo de cana, né? Você está tirando a água dele. É a mesma coisa você pegar, não sei se já fizeram isso, mas com certeza já fizeram. Vocês estão fazendo alguma coisa assim, uma sopa, alguma coisa, daí vocês deixam muito tempo no fogo, ela seca, não seca? Sim. Então, era isso que eles faziam. Eles secavam o caldo de cana até ele transformar em melado. Ele fica meio melado, assim. Você já deve ter comido melado, né? Vem em garrafinha e tal. E depois ele vira rapadura. De rapadura ele vira açúcar. Então, o que acontece? Muitas vezes eles começavam a fazer esse processo de esquentar o caldo de cana ali, no fogo, e paravam, porque já estava muito tarde, iam dormir, e no outro dia eles recomeçavam. Só o que acontece? O caldo de cana ele fermenta. O que é fermentar? As bactérias ali, a levedura, né? Ela começa a comer o açúcar e liberar álcool. Esse é o processo de fabricar cachaça, tá? Eles fazem dessa forma. Eles Professor, e põem... como é que faz o álcool? Então, é dessa forma. Você pega o caldo da cana, mistura Nem ali fala na vida, né? uma bactéria. Essa bactéria vai alimentar do açúcar e vai liberar o álcool. Entendeu? É uma bactéria que faz isso. Uma levedura. Um fungo, né, na verdade, que faz isso. Então, o que acontece? Esse fungo começava a se alimentar ali do caldo de cana. Daí, no outro dia, eles iam lá ferver de novo, né? Eles iam lá ligar a fornalha e tudo mais e para fazer o açúcar. E essa água já tinha álcool no meio, porque a bactéria já estava comendo açúcar ali. Daí, quando eles esquentavam, o ar, o vapor que saía dessas caldeiras, eles condensavam no teto, no telhado. Eles viravam líquido de novo no telhado, né? Porque é a mesma coisa você pegar uma garrafinha muito gelada, vocês reparam que começa a formar as gotinhas de água do lado de fora? Isso a gente chama de condensação. Não é que a água está saindo lá de dentro. É que o ar aqui, ó, ele esfria na garrafa e forma gotinha d'água. Certo? Ou no para-brisa do carro, né? Quando você fecha todos os vidros, começa a embaçar, né? O que é embaçar? Conta frio. A água que entrou em contato com um lugar mais frio começa a formar vapor. O vapor condensa ali e vira água de novo. E forma aquelas gotinhas. Então essas gotinhas formavam no telhado e caíam nas costas dos escravos. E as costas dos escravos normalmente eram bem machucadas, né? Por causa do trabalho deles, né? Ou por causa deles apanharem, às vezes, né? E tinha muita ferida. Vocês já colocaram álcool na ferida? Eu já. E o que acontece? Aí arde, não é? Arde, né? Então por Eu isso que já chama coloquei, foi no bom água pessoal. ardente, ó. Água ardente, entendeu? Água que arde, ardente. Então você junta essas duas palavras, forma
aguardente. Entendeu? Sim. Por que chama cachaça? Uhum. Aguardente por causa disso. Porque a água caía nas costas, ardia. Então eles chamavam de água ardente. Que eram levados para a África e trocados por pessoas escravizadas. Então eles trocavam tabaco e cachaça por escravos, tá? Era comum você fazer isso. A prática da escravização era comum em diversos povos desde a antiguidade, e na África não era diferente. O comércio de escravizados no continente era algo real. Entretanto, há uma grande diferença entre a escravização feita pelos povos africanos e pelos europeus. É que para as nações europeias, os cativos eram apenas mercadorias e acabavam sendo tratados como uma coisa, enquanto os povos africanos respeitavam os indivíduos como pessoas. Então, qual que é a diferença, assim? Na África, sempre existiu escravidão. Então, vamos supor lá que vocês moravam numa civilização lá na África, uma grande cidade e tudo mais. E vocês estavam precisando fazer alguma obra pública, tipo uma rua, alguma coisa assim. Então, o que era comum? Vocês iam lá, no interior da África, pegavam algumas tribos de africanos, que eram menores, e escravizavam elas. Nossa, professor, mas os caras eram negros e escravizavam outros negros? Sim, eles faziam isso. Daí o que eles faziam? Eles faziam você trabalhar forçado até construir essa rua. Mas depois, normalmente, eles liberavam você, ou não te tratavam tão mal, entendeu? Te davam comida e tudo mais. Então eles respeitavam, de certa forma, a pessoa. Eles consideravam como uma pessoa que ia fazer o serviço ali e depois, normalmente, ele ia ser solto, né? Já os portugueses, espanhóis e tudo mais não faziam assim. Eles tratavam os escravos como mercadoria. Então isso é bem diferente. Você está falando de mercadoria, você está falando igual vocês compram um lápis, um caderno, uma mochila. Vocês vão usar eles até acabar. É isso que eles faziam com os escravos. Eles tratavam igual bicho. Aí Igual, sei usava lá. os caras até morrer. Daí os escravos eles usavam nas minas de ouro, para plantar cana, para colher a cana. Eles usavam para tudo. Para colher madeira, tudo. Tudo aqui no Brasil. Eles faziam isso com os indígenas também. Só que depois de um tempo foi proibida a escravizar os indígenas, daí eles começaram a trazer os escravos da África. E era até melhor para eles, né? Porque daí, quando eles traziam os escravos da África, eles vendiam aqui. Os indígenas não, os indígenas eles entravam nas florestas e capturavam, né? Então, financeiramente, compensa muito mais trazer um escravo da África do que prender o indígena. Porque o escravo você vende, né? De fato, a escravidão nessas regiões não era somente destino para os prisioneiros de guerra, como também dos endividados, dos criminosos, dos filhos ilegítimos e das mulheres adúlteras ou acusadas de bruxaria. Tais cativos, por sua vez, eram integrados ao grupo familiar senhorial, em condições subordinadas, e ao cabo de algumas gerações passavam a condições de livres. Assim, um homem podia ampliar o número de esposas e, consequentemente, de trabalhadores agrícolas, via compra de escravas. O filho nascido dessa união perdia a condição de cativo e era incorporado à linhagem paterna. Então, a escravidão lá na África, né? Na África, no continente africano, era bem diferente da escravidão aqui. Aqui, para vocês terem ideia, no Brasil, eles pegavam, por exemplo, um homem mais forte, por exemplo, um escravo mais forte, que mais alto, tudo mais, para ele pegar e ter relação sexual com várias escravas, para nascer os filhos mais fortes. É a mesma coisa que hoje em dia o pessoal faz com os animais, né? Por exemplo, você pega lá um cavalo super premiado, ou um boi e tudo mais, e eles extraem lá o sêmen, né, do boi ou do cavalo e fecunda várias vacas para nascerem cavalos mais fortes, bois maiores e tudo mais. Então isso aí chama genética, né? Melhoramento Professor, genético. professor. Não existe cavalo, não? Cavalo? Não. É. Égua. Ah, Égua. O feminino de cavalo é égua. Não é cavala. Cavalo acho que não existe, não. Elefanta existe. Elefante e elefantá
Isso eu sei que existe. Agora, cavala, não. Cavala, acho que não. É égua mesmo. Igual onça. Onça não tem feminino e masculino, né? A onça. Não existe o onça. Ou onço. E a Como é que é? leoa? Ah, é leoa, né? É leão, leoa. É. Leão, leoa. Mas a professora você pode perguntar para professor de português, vai ser engraçado. Professor, existe Cavalo. cavalo? Tem um prato de comida que chama bife à cavala. Você já comeu? Não. Bife à cavala. Acho que você já comeu. A cavalo ou cavalo? Sei lá. Olha lá. Bife a cavalo. Ah, não, é cavalo. Bife a cavalo é o famoso bife com ovo em cima. Nunca comeu? Não. Aí, ó, bife a cavalo. Ó. Olha lá, é um bife com ovo em cima. Olha lá. Eu nunca experimentei, nem comi. Ué, se você comeu um bife com ovo, você já comeu bife a cavalo. Só que é a cavalo, não é a cavala, não. Eu pensei que era cavala, mas não é não, é cavalo. Ali, ó. É um bife com um zoiudo em cima, estralado aí. Vamos lá, vamos terminar esse texto aqui, que é grande, ó. Tem bastante coisa. Eu nem sei se vai dar tempo de terminar os exercícios, mas vamos lá. Todo o processo de escravização era penoso e humilhante. As pessoas eram capturadas e levadas até os portos africanos, onde eram trocadas por produtos supérfluos, como aguardente e fumo. Antes de entrarem nos navios, passavam por um ritual onde davam voltas na árvore do esquecimento para simbolizar que toda a sua vida ficaria para trás. Após esse momento, amontoados nos porões sujos, fétidos e escuros dos navios negreiros, os navios negreiros eram os navios que transportavam, tá? Os escravos lá da África até o Brasil. Chamados também de tumbeiros, vem de tumba mesmo, tá? Porque morria muita gente nessa travessia, que lotavam o navio mesmo, já que muitos morriam na viagem. E ficavam lá acorrentados até chegar ao Brasil, numa viagem que durava cerca de 2 meses. Então imagina você ficar 2 meses num navio super apertado, sem comida quase, sem água, sem nada. Essas pessoas eram castigadas, recebiam uma alimentação mínima e ruim para sobreviverem. Sofriam com doenças causadas pela má higiene e acúmulo de fezes, urina e sangue que acumulavam nos porões. Então, obviamente, esses navios não tinham banheiro, não tinha nada. Então, as pessoas faziam a necessidade ali praticamente uma em cima das outras, tá? Desse nojento demais. Ah, super nojento. Super. Esses navios, a galera falava que eles sabiam que os navios estavam aqui no Brasil porque eles sentiam o cheiro deles de longe. Só pra você ter uma noção. Você tá cagando e mijando no mesmo lugar em 2 meses. Em cima de outra pessoa. Em cima de outra pessoa. Agora você imagina eu trancar você no quarto e falar assim, ó, vou te dar uma comida aí e você vai ficar nesse quarto 2 meses sem sair. Você não pode sair pra nada. Imagina a situação. Uma das doenças mais sombrias de todas era chamado de banzo, que pode ser traduzido como tristeza profunda, uma espécie de depressão que acometia os africanos amontoados nos navios e que os deixavam apáticos, levando à morte. Era o primeiro ato de resistência contra a escravidão. É isso que eu falei para vocês. Ó. Muitos paravam de comer só para morrer, entendeu? Era tão triste, era tão penoso essa viagem que muitos preferiam a morte do que ficar no navio. Chegando ao Brasil, essas pessoas eram colocadas em depósito para poderem se alimentar e recuperar alguns dias dessa extensa e cruel viagem. Após esse descanso, eles eram preparados para serem vendidos nos leilões. Homens fortes e altos eram comprados para trabalhar na lavoura. Mulheres eram compradas para trabalho doméstico. Crianças e homens pequenos eram comprados para trabalhar nas minas ou lugares pequenos. Então, por exemplo, se você fosse uma pessoa mais baixa ou fosse um adolescente, né, mais baixinho e tudo mais, eles pegavam você para trabalhar nas minas de ouro, né, porque era lugar apertado e tudo mais. Apesar da distância da terra e do contato com diversas pessoas com origens, línguas e costumes diferentes, os escravizados conseguiam se organizar e realizar diversas formas de resistência. Uma delas era a fuga para os quilombos. Então, vários fugiam, tá? E formavam esses quilombos. O que é um quilombo, professor?
Quilombo é como se fosse um lugar Agrupado? no meio do mato, no meio de uma floresta e tudo mais, um lugar escondido, onde os escravos fugitivos moravam. Professor, já vi um quilombo na beira da estrada, escrito lá, comunidade quilombola. Até hoje existem os quilombos, tá? Na região aí de Ouro Preto e Mariana tem vários. Ele mora lá. Daí, essas pessoas que moram hoje no quilombo são descendentes dos escravizados na época do ouro. Entendeu? Então são pessoas que moram até hoje na terra, eles têm o direito à terra, né? Porque o país deu direito a eles à terra. E até hoje eles vivem nessas comunidades. Como se fosse um distrito mesmo, tá? Tipo Monsenhor. Tem vários quilombos que parecem muito Monsenhor. Só que todas as pessoas que moram nos quilombos são descendentes de escravos, todas. Praticamente todas. Tá, comunidades locais criadas por aqueles que conseguiam escapar dos senhores de escravos. O quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que tinha como líder Zumbi e sua mulher Dandara. Essa resistência foi tão grande que até hoje seus nomes são lembrados e exaltados como símbolos de luta antirracista no Brasil e adotados por movimentos negros em nosso país. Então esses dois personagens da história, eles são enaltecidos, né? Eles são comemorados como sendo pessoas que lutaram contra a escravidão, tá? Desde o período lá quando o Brasil ainda existia escravidão. Então é muito importante a gente estudar esses personagens, porque foram eles que começaram a luta contra a escravidão, né? Foram os próprios escravos, não foi a princesa Isabel, que era branquinha lá e aboliu a escravidão. Não foi ela. Foram essas pessoas, esses personagens, que desde lá do tempo da escravidão já lutavam contra esse tipo de coisa. Né? Entretanto, haviam outras formas de resistência, como por exemplo a capoeira, uma mistura de dança, luta e jogo que era praticado pelos escravizados e se inspirava em práticas africanas. Essas lutas eram feitas em terrenos com grama baixa, chamadas de capoeira, daí o nome. Então, é comum o pessoal da roça falar capoeira, tá? Mas não é por causa da luta, não, da dança e tudo mais. É porque capoeira é aquele, sabe aquele gramadinho baixo que normalmente fica perto das casas? É a graminha mesmo. Eles chamam de capoeira, tá? Eu já vi o pessoal da roça falar assim, mas hoje em dia... E aquelas gramas que nascem no cimento? aquela graminha baixa, tipo grama de campo de futebol, Ah, tá. entendeu? Tipo, você tem a casa sua num sítio ou na roça, né? Normalmente tem um gramadinho na frente da casa, onde tem uma hortinha, ou se não, um jardim. Daquilo lá chama capoeira. Ela servia como diversão, como disputa, como forma de proteção e também para mostrar o orgulho da cultura africana, já que era acompanhada por instrumentos como o atabaque e o berimbau. Também como resistência cultural eram feitos os sambas de roda, que uniam as pessoas à noite para celebrar a dança, a fim de relaxar do trabalho árduo. Do ponto de vista religioso, também havia resistência. Com receio das religiões de matriz africana como o candomblé, os portugueses proibiam qualquer expressão religiosa no Brasil, exceto o catolicismo, aquilo que eu falei para vocês lá, do sincretismo religioso. Era uma maneira de manter o controle sobre as crenças de todos, já que os escravizados eram rebatizados com nomes cristãos, tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês dos nomes, e deveriam seguir o cristianismo. Entretanto, para seguir com sua fé, os africanos do Brasil misturaram o candomblé com o catolicismo, que chamamos de sincretismo religioso. Então, os escravizados eles misturaram o candomblé com a parte do cristianismo, né? É do catolicismo. Eles batizavam os seus orixás, os deuses da cultura iorubá, com o nome de santos católicos. Assim, quando queriam orar por algum, que é o deus guerreiro deles, né, eles rezavam para quem? Para São Jorge. Quando vê se São Jorge é um guerreiro, né? Quando queriam orar para Yansan, que é a deusa dos ventos, da tempestade, eles rezavam para Santa Bárbara. Santa Bárbara é a deusa, é a santa que normalmente você reza para parar de chover, tá?
ou para chover, sei lá. Quando eles queriam orar para Iemanjá, que é a deusa dos mares, né, eles rezavam para Nossa Senhora da Conceição ou da Glória. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira dos portugueses, se eu não estou enganado. Até que a matriz lá de Ouro Preto é Nossa Senhora da Conceição. É a Nossa Senhora dos Navegantes, né? Dessa mistura entre as religiões, originou-se uma nova religião, a Umbanda. Eu contesto um pouquinho isso aí. A Umbanda surgiu num contexto um pouquinho diferente, tá? A Umbanda é a mistura mais do espiritismo é a mistura de espiritismo e candomblé, digamos assim. Não é muito catolicismo, não. Podemos perceber que a escravidão no Brasil foi algo extremamente danoso e cruel, mas que aqueles que foram escravizados e seus descendentes conquistaram várias formas de resistir a esse domínio, levando a sua cultura, mesmo que as escondidas, né, onde quer que estivesse, e ainda hoje a exaltação da cultura africana é uma forma de resistência contra os padrões impostos pela mídia e pelas elites. Então aqui está falando, esse texto eu achei bem legal, né? Porque fala de bastante coisa sobre escravidão. E os exercícios a gente vai meio que treinar isso que a gente leu agora no texto. Eu vou deixar as atividades para depois, eu não vou fazer agora não, porque falta só 10 minutos e não vai dar tempo de terminar. A outra aula você faz? E na outra aula eu faço só os exercícios. Eu acho que fica mais fácil. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não. Não? Tá tranquilo?